o egoísmo batendo a porta, aquela perspectiva em que nós sempre queremos satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades. Será que nós não encontramos o egoísmo nas relações conjugais? Será que nós não encontramos o egoísmo presente nas relações pai e filho, filho e pai, irmão com irmão? Será que nós não encontramos esse egoísmo presente nas nossas relações de um modo mais amplo? Veja, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando em missiva, em carta àquela igreja. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês. O apóstolo Paulo em todo momento vai mostrar a sua preocupação com aquela igreja. Mas veja, ele estava preso. Ele vai desenvolvendo a sua ideia, dizendo que vai também mandar Epafrodito para voltar lá, para Filipos, para estar com os irmãos, para mandar notícia. Mas ele tinha, vamos pensar assim, entre aspas, todo o direito de ter aqueles irmãos o apoiando naquele momento. Ele estava preso, ele tinha necessidades. A grande questão, meus amados irmãos, é que quando nós falamos sobre altruísmo, nós não estamos falando de direito. Direito, em algumas circunstâncias, nós podemos até ter. Quando nós falamos de altruísmo, nós não estamos falando de ter razão. Razão, em muitos momentos, nós podemos até ter. Será que o apóstolo Paulo não teria razão se ele escrevesse aos irmãos de Filipos: olha, aguenta mais um pouquinho a ausência de Epafrodito, eu queria que ele ficasse mais aqui, eu estou preso, eu estou precisando de auxílio. Imagina se hoje, no sistema carcerário que nós temos, a situação é terrível, é dantesca. Imagina os irmãos na Idade Antiga, as masmorras, as prisões insalubres, os lugares piores possíveis talvez para estar, fossem aquelas masmorras. O pior ainda, com um sentimento no coração de alguns, poderia assim ser essa verdade, de injustiça, porque o apóstolo Paulo estava preso por qual razão? Ele estava preso porque ele confessava a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Qual é o crime que o apóstolo Paulo cometeu? Não sei se os irmãos têm acompanhado aquelas postagens que o presbítero Domingos tem feito no grupo, não sei se leram a de hoje, né? Irmãos cristãos nossos que estão presos porque baixaram um aplicativo da Bíblia no celular. Porque oraram num prédio que não é considerado por um país intolerante, por um país onde o cristianismo não tem liberdade de ser sequer expressado por aqueles que são cristãos, pelo simples fato dele ter orado num prédio que é um prédio conhecido pelo governo como não religioso. Ele está preso, ele foi multado. E quantas outras situações de pessoas que se encontram numa tremenda injustiça, aprisionados, sofrendo. De modo que o apóstolo Paulo, numa perspectiva, acompanha comigo o raciocínio, numa perspectiva meramente humana, ou numa perspectiva que está muito presente nos nossos dias, porque nós vivemos uma sociedade do direito. Ele poderia argumentar dizendo: eu tenho necessidade, eu tenho razão, eu tenho direito. Mas o altruísmo não é ter razão. O altruísmo não tem nada a ver com ter o direito. O altruísmo não tem nada a ver com ter a necessidade. O altruísmo é aquele momento em que nós engolimos o nosso egoísmo. É aquele momento em que nós fazemos calar as nossas necessidades e pensamos no próximo, e pensamos no outro. E se existe algo que caracteriza um cristão, é que ele é uma pessoa altruísta. Sabe por quê? Quem é o nosso maior exemplo? A quem nós devemos seguir? Quem é o modelo sobremodo excelente na nossa vida? Aquele. Você volta um pouco aí a sua Bíblia e vai ver. Aquele que, não usurpando o fato de ser Deus, antes se humilhou. Veja aí, capítulo 2. O exemplo de Cristo na humilhação a partir do verso 5. Cristo é o maior exemplo. É por isso que o apóstolo Paulo está tratando dessa forma. Cristo
meus amados irmãos, nasceu numa manjedoura. Eu pergunto, como rei, se fôssemos pensar no direito, ele teria direito de nascer aonde? Numa manjedoura, junto com o esterco do boi, dos animais, do gado, sentindo o odor, num lugar insalubre. Será que como rei ele não mereceria um nascimento nobre? Será que como rei ele não mereceria uma coroa de ouro? A coroa que colocaram sobre Cristo foi uma coroa de espinhos. E tudo isso aconteceu porque ele permitiu que isso acontecesse. Porque o Deus que se fez carne, ele habitou entre nós. Ele viveu como nós vivemos, como homem que é, e é 100% homem, como é 100% Deus. Na hora de exercer o seu poder, obviamente que o Senhor Jesus exerceu, ele disse ao vento para parar, ele disse à tempestade para se acalmar, ele andou sobre as águas, ele curou paralíticos, ele fez cegos enxergarem, ele expulsou espíritos demoníacos do coração de muitas pessoas, ele libertou, ele transformou, ele salvou, mas ele foi alguém humilde e altruísta que entregou a sua própria vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, de modo que nós não temos o direito de sermos diferentes de Cristo. Se somos cristãos, se existe algo, se existe alguma virtude que nos assemelha a Cristo, é o altruísmo, que é o oposto do egoísmo. Não se trata de direito, não se trata de razão, não se trata desse tipo de argumento, se trata de amor, de entregar-se, de doar-se, de enxergar no outro alguém que é digno das nossas ações, do nosso respeito, do nosso amor. Veja, isso está presente em todo o texto. Inclusive, ele faz o contraponto de alguns que pensam diferente, porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Verso 21, veja aí o que diz. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Percebe, meus amados irmãos, as virtudes que nós precisamos cultivar na nossa vida? Percebe, meus amados irmãos, as características que devem existir na vida do verdadeiro servo de Deus? Paulo abre mão do seu direito em favor dos outros. Paulo entende que a sua justiça é trapo de imundícia e entrega-se totalmente nas mãos de Deus, e a sua alegria é ver a alegria do próximo. A sua alegria, isso vai estar descrito aí no texto. Ele diz assim, olha, tomara que ele vá logo, porque eu quero receber notícia de vocês, eu quero saber que vocês estão bem. Ou seja, o que é que alegra o meu coração? Alegra o meu coração quando eu sei que o outro está bem. O egoísta não pensa assim. O que é que alegra o coração do egoísta? Apenas as coisas que ele acha que deve receber. O egoísta não está nem aí para as outras pessoas. E é interessante, irmãos, que nós vivemos numa época onde existe um discurso muito fácil de amor, muito fácil. O que tem de gente aí querendo fazer caridade com o dinheiro dos outros, não está no gibi. Impressionante isso. Você pode identificar muitas pessoas que são assim. Pessoas que querem socializar aquilo que é do outro. Mas nessa socialização daquilo que é do outro, ele sempre busca capitalizar algo para si. Ele sempre vai ser encontrado nos restaurantes mais luxuosos, comendo a melhor comida, bebendo o melhor vinho, os vinhos mais caros, andando no transporte mais confortável que existe. Pessoas egoístas, pessoas hipócritas, pessoas falsas. O cristão não pode ser assim. Se existe alguém que se declara cristão que age dessa forma, essa pessoa está errada, ela precisa ser corrigida. Porque a nossa grife, a nossa marca é o altruísmo, é o amor ao próximo. O cristão não pensa em si como sendo a pessoa mais importante do mundo. Meus amados irmãos, altruísmo
é abrir mão dos nossos direitos. Eu pergunto a você, até que ponto você está disposto a abrir mão dos seus direitos? Olha, essa minha fala é por isso que é loucura. A mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é escândalo mesmo. Porque você percebe que essa minha fala vai de encontro a tudo aquilo que tem se ensinado nos nossos dias. Não, você tem o direito. Não, busque seus direitos. Não, e a briga se estabelece. Aí o cristão diz assim, não, eu até tenho direito. Mas em benefício do próximo eu vou abrir mão do meu direito. Bateu numa face, eu vou dar a outra. Meus amados irmãos, eu não posso falar algo diferente disso. A minha natureza caída até gostaria de falar algo diferente disso. A minha natureza caída gostaria de dizer assim para os irmãos, olha, a Bíblia diz, se bateu numa face, dá a outra, mas nós somos crentes, não somos besta, pode bater. A minha natureza caída ia inventar esse outro versículo. O problema é que esse outro versículo não está na Bíblia. E esse ensinamento não está na palavra de Deus. Obviamente que em alguns momentos nós vamos ser simples como as pombas e astutos como as serpentes. O próprio Senhor Jesus fugiu muitas vezes quando queriam matá-lo, não é? Porque não era chegada a hora dele se entregar ainda. A gente vai ver isso no próximo domingo, se Deus permitir, capítulo 7 de João. Lá no iniciozinho diz isso, se eu não estiver enganado. Ele sai porque as pessoas, ele vai mais para o lado da Galiléia, porque ali as pessoas estavam querendo tirar a sua própria vida. O apóstolo Paulo fugiu várias vezes. O apóstolo Paulo, ele em algum momento requereu o seu direito, ele era cidadão romano e ele pediu para ser julgado como cidadão romano. Mas veja que coisa interessante. Eu entendo que o apóstolo Paulo fez isso não para que ele fosse liberto, não para que ele tivesse um julgamento justo, porque ele não teria, como Jesus não teve. Mas é como se ele enxergasse naquela evocação do direito uma possibilidade de pregar o evangelho em lugares onde ele não chegaria se não fosse o cidadão romano, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele saiu pregando o evangelho para grandes autoridades. O meu direito está à disposição à disposição da vontade de Deus. O meu direito está embaixo da vontade de Deus. Obviamente eu estou falando de algo que em muitas circunstâncias vai requerer de nós discernimento, vai requerer de nós sabedoria. Em algumas circunstâncias nós vamos comprar a briga. Em algumas circunstâncias nós vamos ir adiante. Mas vamos fazer isso não numa perspectiva de uma satisfação pessoal. Nós vamos fazer isso todas as vezes que nós enxergarmos que o nome de Deus pode ser glorificado mais e mais através dessa ação. Porque o grande objetivo da nossa existência não é a nossa satisfação pessoal. O egoísta vai dizer isso. O grande objetivo da minha vida é me satisfazer. É satisfazer a minha vontade. Eu entendo que muitas pessoas vêm ao culto e não querem estar no culto, porque elas querem satisfazer a sua vontade. É um ato egoísta. Mas aqueles que são verdadeiramente lavados pelo sangue e remidos pelo sangue do Cordeiro, eles almejam um momento em que eles podem estar reunidos como igreja para adorar, porque eles querem agradar a Deus. Os irmãos percebem a diferença de um gesto egoísta? O egoísta não sente alegria na alegria dos outros. E olha, meus amados irmãos, o egoísmo, ele anda de mão dadas com a inveja. Pode ter certeza disso. A inveja é um sentimento que precisa ser assim, dia após dia, assassinado no nosso coração, mortificado no nosso coração. O sentimento triste e terrível. E olha, em épocas de exposição nas redes sociais, o que tem crescido de inveja dentro do nosso coração. A gente vê aquela pessoa lá, feliz, pelo menos na foto, porque esse é um outro problema, não é? Esse é um outro problema. O que tem de mentira e de engano
e de engodo nas exposições é uma coisa impressionante. Mas ver a pessoa fazendo algo que a gente gostaria de fazer, fazendo uma viagem que é a viagem dos nossos sonhos, indo para um lugar que é o lugar dos nossos sonhos, comprando algo que era o nosso grande objetivo de comprar, ou sei lá, se mostrando feliz, parece que isso vai corroendo o nosso coração. E nós não temos a capacidade de nos alegrar com a alegria do outro. Que coisa absurda é essa, meus amados irmãos? Que mundo louco é esse que nós estamos vivendo? Em que quando ouvimos uma boa notícia, André, pastor, eu tenho uma boa notícia para lhe dar, aconteceu isso na minha vida, em vez de eu ficar feliz, eu fico triste. Como é que pode um cristão pensar dessa forma? Os irmãos compreendem. O apóstolo Paulo, Timóteo, Epafrodito aqui mostram claramente. Porque os três agem dessa forma. Veja, Epafrodito quase morreu. Morreu por quê? Morreu para servir a Cristo. Ou seja, na balança entre servir a Cristo e a sua própria vida, a sua própria saúde, Cristo está em primeiro lugar. Você vai dizer, não, pastor, isso é conversa. Não existe isso não. Existe. Eu posso não ser assim. Você pode não ser assim. Mas existem missionários entrando escondidos nesses países, onde se o cara entrar com a Bíblia, morre. E eles não são loucos, não. Eles simplesmente são, e eu vou para a segunda característica, eles são abnegados. Muito mais do que altruístas, eles são abnegados. É como se eu estivesse me tornando um servo por excelência. Para a gente tentar entender o que significa abnegação aqui, abnegado é o altruísmo em ação, tá certo? É aquilo que sai do sentimento e vai para a ação. Abnegado é o que o apóstolo Paulo coloca de forma muito enfática, agora não sou eu mais quem vive. Agora é Cristo quem vive em mim, não é? Não é mais a minha vontade, agora é a vontade de Deus. Não é mais o meu desejo, agora o meu desejo é fazer a vontade de Deus. O que é que passa na cabeça de uma pessoa que, por exemplo, recebe um chamado para ir pregar o evangelho na Coreia do Norte? Eu não conheço ninguém. Mas eu sei que tem gente lá pregando o evangelho. E lá é o seguinte, foi pego, acabou-se, morreu. Não tem mais. E o direito? Seu direito é morrer. Você não tem outro direito. O que é que passa na pessoa que faz isso, na cabeça da pessoa que faz isso? Meus amados irmãos, eu já tenho ouvido de novo um testemunho do reverendo Ronaldo Lidório esses dias. Eu, assim, quase todas as vezes que eu escuto os exemplos de vida do pastor Ronaldo Lidório, eu choro. Eu choro porque aquilo me impacta e me impacta muito. Ele volta da África, vai trabalhar, ele hoje mora em Manaus, vai trabalhar na região amazônica. E ele disse que uma das primeiras viagens que ele estava fazendo ali, no estado do Amazonas mesmo, eu não sei se subindo o Rio Solimões ou o Rio Negro, não lembro agora, de Voadora, acho que é Voadeira. Me ajuda aí, André. E aí ele, no médio ou no alto, subindo o rio, ele ouvira falar de 3 aldeias que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. Então ele contratou um guia, um mateiro, e a viagem era uma viagem difícil, além de subir o rio, ele disse que foram 7 dias entre chegar na primeira aldeia e sair, na mata. Então veja que eu estou falando de um lugar inóspito, difícil acesso. E aí ele chegou naquela aldeia e ele conta que lá ele encontrou o pessoal da aldeia varrendo um grande terreiro. E ele foi se chegando e tal, com muito jeito. O guia sabia falar a língua, ele se comunicava através da linguagem do guia. E aí ele perguntou, né, através do guia, o que é que o pessoal estava fazendo. E aí eles disseram, nós estamos preparando aqui porque hoje vai ter culto. Ele tinha informação que aquelas aldeias nunca tinham ouvido falar de Cristo. Aí ele ficou mais curioso ainda, como é que vocês ouviram falar de Jesus? Aí, através do intérprete, o pessoal diz, não, foi o seu João que falou para a gente.
a respeito de Jesus. Mas quem é seu João? Não, seu João ele mora ali, na beira do rio e tal, deram as coordenadas, o pastor Ronaldo Lidório então decidiu ir lá. Ele disse que chega àquela casa que fica sobre a água, né? A casa que se a maré sobe, a água sobe. Se você quiser tirar a casa dali para outro lugar, amarra lá no barco e vai, ribeirinho. Ele chega na casa, uma casa paupérrima, uma cena, não é uma cena que nós estamos acostumados, com o conforto do nosso lar. Não é o seu quarto, não é o meu quarto. E aí ele bate na porta, ele bate na porta não, ele tem um acesso, ele entra e vê um homem sentado no chão lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia com muito cuidado, né? E aí ele chega e se apresenta, finalmente conversa e diz, olha, eu sou o missionário, pastor Ronaldo Lidório e tal, o homem, seu João, peraí. Aí corre lá para dentro, ele disse como se ele quisesse arrumar a casa, né? E aí ele grita por sua esposa, fulana, eu não lembro agora o nome dela, vem aqui que um missionário de verdade chegou. Ele disse que aquilo já começou a arrebentar com ele. E aí então, para eu resumir a história, o seu João morava numa cidade, não me foge o nome agora, se eu dissesse eu acho que o André ia conhecer, uma cidade grande lá perto, era membro da Assembleia de Deus, e ali ele ouviu uma mensagem dizendo que muitos povos e muitas pessoas não conheciam o Evangelho, da necessidade de falarmos do Evangelho de Cristo para as vidas que nunca ouviram falar a respeito disso. E aquilo tocou no coração dele. E ele olhou para a cidade que ele estava, já tinha igreja demais, já tinha crente demais, começou a ir para outra, já tinha igreja demais. Então ele foi se embrenhando no mato até chegar nessa aldeia. E ali já tinham mais de 10 igrejas organizadas pela palavra do seu João, um homem semi-analfabeto, que levou a sua esposa e os filhos para aquela situação. E o reverendo Ronaldo Lidório diz assim, quando viu os filhos, aquilo também inquietou o seu coração, ele disse, mas seu João, e os seus filhos, o senhor não se preocupa não? Porque ele diz, olha, uma coisa é eu botar uma mochila e ir para o meio do mato. Outra coisa é eu andar com minha esposa que diz, bora, e ir para o meio do mato. Outra coisa é a gente carregar os filhos. O senhor não se preocupa não, seu João, com seus filhos? O seu João diz assim, missionário, os meus filhos estão recebendo a maior herança que um filho pode receber. Eles estão vendo o agir de Deus. Os irmãos percebem o que é ser abnegado, o que é ser um servo. Missionário de verdade é o seu João. O que é que nós somos? Ai de nós, é por isso que eu choro. Porque eu olho para a minha vida, eu olho para a minha incompetência, eu olho para o meu pecado, eu olho para as minhas fraquezas, eu olho para o meu egoísmo, eu olho para a minha falta de abnegação ao reino de Deus. Mas eu não posso, obviamente, me desesperar em nenhum de nós. O que nós precisamos é buscar a atitude de viver na presença de Deus, meus amados irmãos. É trazer essas virtudes para o nosso caráter, para a nossa vida. É dizer como o apóstolo Paulo, não sou eu mais quem vive, agora é Cristo que vive em mim. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita, Senhor, tão somente a tua vontade. E olha, não apenas no céu, aqui na terra também. Aqui na terra também. Ou seja, nós estamos diante de homens abnegados. Epafrodito é aquele que quase morre, mas ele não está... Veja, tem tristeza. Paulo está triste, ele fala de tristeza. Quando ele coloca aqui, não é que Deus poupou a vida de Epafrodito para que ele não tivesse tristeza em cima de tristeza. Aprove a Deus. Mas veja, as tristezas existem, as lutas, elas vão existir, as provações, elas vão existir. Mas quando nós somos altruístas, quando nós somos abnegados, quando nós como cristãos nos colocamos nas mãos de Deus verdadeiramente,
Eu vou usar essa expressão, a mágica acontece. Não é mágica, é o poder de Deus. Obviamente que é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas algo diferente acontece. E aí nós passamos para uma terceira característica que está presente na vida do verdadeiro cristão. Um outro sentimento virtuoso, uma outra virtude que pode ser encontrada em nós, a alegria. Veja que coisa impressionante. A gente olha aqui, por exemplo, o início do capítulo 3. Primeiro verso aí do capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Quem está escrevendo isso? O preso. O que estava vivenciando momentos de tristeza. O que quase teve o seu companheiro morto. Aí a gente vai para o capítulo 4, versículo 4. Outra vez, afirmo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós não podemos ser casmurros. Nós não podemos ser azedos. Nós não podemos ser murmuradores. Nós não podemos ser reclamões. Nós precisamos compreender que quando nós vivemos a nossa vida abnegada e altruísta na presença do nosso Deus, Ele age no nosso coração, nos fazendo ter alegria, mesmo em meio às lutas e às tempestades da vida. Eu não tenho como explicar racionalmente isso. Não tenho. Vocês acham que o irmão João não passou dificuldade ali? Eu não conheço a história dele, mas eu não tenho dúvida que eles passaram dificuldades. Vocês acham que os tantos homens e mulheres de Deus que decidem fielmente tornarem-se pessoas abnegadas não vão passar dificuldades? Não vão passar privações? O próprio apóstolo Paulo diz isso. O Senhor Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, irmãos. Até as aves têm os seus ninhos. Até as raposas têm as tocas, os covis. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O nosso Mestre, o nosso Senhor e o nosso Salvador sofreu. O apóstolo Paulo é um homem que sofreu e bastante. Ele tinha um espinho na carne que ele pedia a Deus para que aquilo fosse tirado da sua vida e aprove a Deus não responder a sua oração positivamente. Até o momento em que ele, resignado, diz: a tua graça me basta. Talvez Deus tenha colocado aquele espinho na carne justamente para ensiná-lo a depender de Deus. Talvez nós não estejamos alcançando a alegria que poderíamos alcançar, porque nós não estamos sabendo ler o agir de Deus na nossa vida. As provações produzem perseverança na fé. As provações, meus amados irmãos, melhoram a nossa vida cristã, não pioram, melhoram a nossa vida cristã. Pastor, mas está tão difícil. Eu sei que está difícil. Será que não está difícil para mim também? Nós somos homens, nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a alegria do Senhor, meus amados irmãos, é a nossa força. Eu não posso dizer algo diferente para os meus irmãos nessa noite. Eu não posso pensar algo diferente. O cristão, ele recebe de Deus essa alegria. Irmãos, é tocante a gente ler o testemunho dos mártires ao longo da história. É tocante. Eu não li tanto como eu gostaria de ler, li algumas histórias, alguns relatos. Na maioria deles, é algo impressionante. Como é que uma pessoa que está amarrado numa fogueira, prestes a ser queimado, consegue se alegrar na presença de Deus? Como é que alguém que está preso, passando a maior necessidade na masmorra, se alegra na presença de Deus? Lembra dos apóstolos que apanharam e foram ameaçados e saíram felizes e contentes por serem dignos, achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Lembra da última bem-aventurança? Bem-aventurado sois. O que é que significa bem-aventurado, irmãos? É alegria. Não é nem só feliz, é um superlativo, é felicíssimo. Quando vos perseguirem e quando vos injuriarem, disserem todo mal contra vós, por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho. Então é assim,
O cristão, quanto mais ele sofre pelo Evangelho, quanto mais altruísta ele é, quanto mais abnegado ele é, mais feliz ele vai ser, porque é isso que nos identifica com o Mestre. Não é algo diferente disso, não. Meus amados irmãos, os palácios reais não nos identificam com o Mestre. O ouro, a riqueza, uma conta bancária enorme não nos identifica com o Mestre. Você quer buscar esse caminho, que você busque. Eu não estou dizendo que ser rico é pecado. O que eu estou dizendo é que não é isso que nos identifica com Cristo. Isso não é um sinal de que nós somos de Cristo. Na realidade, o sofrimento nos identifica muito mais com o nosso Mestre, que sofreu. Foi um homem de dores, conforme nos ensina a sua palavra. É nesse momento que nós, na prática, nos tornamos cristãos. E eu finalizo, porque eu penso muito sobre essa capacidade de ser alegre em meio às lutas da vida. Eu tenho pensado muito nisso, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nesse último ano aí de doença, de pandemia, de guerra política, de desemprego, de número de pessoas aumentando nas ruas, necessitadas, pedindo. E tenho pensado como é que o cristão se mantém firme, né? Se mantém feliz, se mantém alegre. E aí eu não tenho como fugir dessa outra verdade, meus amados irmãos. Sabe por que nós somos alegres? Sabe por que o apóstolo Paulo está lá numa masmorra, Epafrodito quase morrendo, e eles continuam alegres? Porque nada pode separá-los do amor de Cristo. Porque eles têm uma certeza. Sabe que certeza é essa? A vida eterna. Eu posso morrer, eu posso sucumbir, eu posso ter uma doença terminal e morrer amanhã. Eu posso estar num estágio terrível da minha vida. Eu vou ficar triste. Eu vou sofrer. Mas em meio àquela tristeza e sofrimento eu vou ter uma alegria. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele matou a morte. Que Ele venceu a morte. Eu sei que um dia Ele vem buscar a sua igreja, a noiva. Eu sei que um dia nós estaremos na presença gloriosa do nosso Deus. Como não ficar alegre? Do que mais eu preciso para ter alegria? Eu não preciso de mais nada. Eu ouvi a boa notícia. Eu ouvi as boas novas do Evangelho. O Evangelho transformou a minha vida. O Evangelho modificou a minha personalidade. Eu agora tenho prazer de estar na presença de Deus. Lá na frente, Paulo vai dizer: o que era para mim lucro é perda. O que é lucro para você? O que é lucro para nós, do ponto de vista humano, para Paulo é perda. É por isso que ele vai dizer, irmãos, acompanhem o raciocínio da palavra de Deus. Se a nossa esperança, ela se restringe a essa vida, ela se restringe a essa realidade, nós somos e seremos os mais infelizes de todos os homens. Tem muita gente desesperada. Sabia disso? Tem muitas mentes, corações e almas em desespero. Mas estão desesperadas porque estão vendo o fim chegar, porque sabem das limitações dessa vida. Quando nós somos mais novos, nós não pensamos nisso. Mas os dias vão chegando, os dentes vão caindo, a vista vai ficando embaçada, a gente não escuta mais nada, a perna enfraquece. Lembra de Eclesiastes? Isso vai trazendo angústia ao nosso coração. Eu antes era forte e agora eu sou fraco. Na realidade, nós nunca fomos fortes. Nós nos enganávamos, porque a realidade da vida é essa. Nós temos o auge da nossa força, nós temos o auge do nosso corpo, mas chega um momento em que tudo começa a declinar, de fato e de verdade, e não há quem possa parar. Não há quem possa frear essa nossa realidade. Não. Eu olho para os nossos adolescentes aí, fortes, né? Olhando aqui para Pedro, lembro de Pedro, menino, criança. Pedro agora, se me pegar, me dá
Me dá um caldo. Não tem mais força. Não é? Teve um dia que eu peguei Vitória no braço, hoje não dá mais. Davi já tá passando. Davi já está passando. E eu estou ficando cada vez mais fraco. As limitações vão chegando. 1,2 de grau. Aí fui essa semana no oculista, está 2. Aumentou 0,8. Olha que maravilha. Sem enxergar direito, máscara embaçada, horrível. São as limitações. E tudo que eu estou falando de mim é fichinha para o que muita gente está sofrendo aí. Vai nos hospitais, no setor de oncologia, por exemplo, para ver o sofrimento das pessoas. Por exemplo, naquela sessão das crianças. Ai, irmãos, é algo que mexe com a gente. E a gente para pensar assim, meu Deus, como ser feliz? Como ser feliz? E aí eu não tenho outra coisa para dizer para os irmãos, a gente é feliz porque Jesus morreu por nós. Nós somos felizes porque a nossa esperança não está nessa vida. Nós somos felizes porque Cristo deu a sua vida por nós e todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo e viverá eternamente. E louvado seja o nome de Deus por isso. Essa vida passa, esse corpo vai ser destruído, a casa que você construiu vai se acabar. Incorporaram umas 8 casas lá na minha rua. Tem uns 15 dias ou mais que estão derrubando tudo, mais de mês já, estão derrubando tudo. Casas que eu, enquanto criança, entrei, brinquei, vi como eram bem construídas. O que sobrou hoje foi um terreno vazio. Casas onde sonhos foram construídos, onde crianças foram criadas, e que hoje só está a terra preta. Acabou-se tudo. Porque essa é a realidade dessa vida. As coisas passam. Aquela sala onde aquela família foi feliz, aquele quarto onde os amantes foram felizes, não existem mais. Aquele quintal onde as crianças brincaram, se acabou. E deixa eu dizer algo para vocês, nessa vida tudo vai se acabar. Mas nós temos uma certeza, e essa é a nossa alegria. A nossa vida não se restringe a este mundo, a essa existência. Quando esta vida acabar, nós iniciaremos uma nova vida na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que a alegria do Senhor, meus amados irmãos, seja a nossa força. Porque nós precisamos de força. Os dias são difíceis. O sofrimento está grande. A angústia bate no nosso coração. Se recuse a virar uma pessoa azeda, amarga e casmurra. Busque a alegria do Senhor na sua vida. Quando todas as coisas nessa realidade apontar para algo que é diferente disso, olhe para a eternidade. Olhe para Deus. Olhe para Cristo. Olhe para aquele que deu a sua vida por nós. Sejamos altruístas. Sejamos abnegados. Sejamos alegres para a glória do nosso Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.